tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Líbano faz hoje 2 anos que se deu a explosão do porto de Beirute, que matou mais de 220 pessoas. 2 anos depois, os responsáveis não foram julgados. Guiné-Bissau, o presidente guineense conversou ao telefone com o seu homólogo da Ucrânia. Omar Sissoko Embaló prometeu a Zelensky deslocar-se à Ucrânia em data por determinar. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização. E de imediato, as notícias. Praia 99.3 FM. Abrimos com a atualidade internacional. Líbano faz hoje 2 anos que se deu a explosão do porto de Beirute, que matou mais de 220 pessoas. 2 anos depois, os responsáveis não foram julgados e o país continua a braços com uma grave crise política, social e económica, agravada pelo contexto internacional que causou, nomeadamente, penúrias de alimentos. É precisamente hoje que é guardado em Trípoli o primeiro navio com carregamento de cereais ucranianos desde a invasão russa a 24 de fevereiro. Rita Dieb, cidadã luso-libanesa residente em Beirute, congratula-se com o anúncio da chegada destes cereais, referindo que neste momento os libaneses se deparam com muitas dificuldades, nomeadamente no acesso ao pão. Sabemos que pelo menos são cereais que estão a chegar. Nós estamos aqui pelo menos há 2 semanas com imensa dificuldade em encontrar pão. Os fornos têm filas enormes de pessoas à espera para comprar pão, precisamente porque temos falta de trigo, temos falta de cereais. Os chegarem a Trípoli ou a Beirute, pelo menos não interessa, o que interessa é que cheguem e que sejam bem acondicionados e que não aconteça o que aconteceu da última vez, quando das ajudas humanitárias, que segundo o que consta houve grande parte dos cereais enviados que ficaram estragados e que tiveram que ser deitados fora. Por outro lado, Beirute é Beirute e aqui é que estão os silos e repare a ironia do destino. Os silos começaram a ruir, a derrocada dos silos foi há cerca de 2 dias, portanto muito próximo da data, quase que a voltar a abrir feridas, isto quase que um grito da própria natureza a pedir também que haja explicações para o que aconteceu. Era Rita Dieb, cidadã luso-libanesa residente em Beirute, entrevistada por Miguel Martins. Refere-se acerca dos silos do porto de Beirute, que depois de uma parte dessas estruturas terem caído no domingo, outra parte acabou esta tarde de ruir, numa altura em que manifestantes estavam a dirigir-se para o local para marcar o 2º aniversário da explosão do porto da capital libanesa. Taiwan, na sequência da visita ontem da Presidente da Câmara dos Representantes à China, tomou uma série de medidas de retaliação. Hoje, Pequim disparou mísseis de longo alcance, encetando deste modo exercícios militares que decorrem até domingo em 6 zonas marítimas e aéreas em redor da ilha. Taipei reagiu, condenando estes exercícios, e indicou que 22 aviões militares chineses tinham penetrado de forma breve na zona de defesa aérea de Taiwan. Jorge Tavares da Silva, analista de assuntos chineses da Universidade de Aveiro, explica que a reação de Pequim era de esperar e não é nova. Estas reações por parte da China eram expectáveis, portanto não é nada de novo. Nós sabemos que sempre que temos acontecimentos políticos que incomodam o poder em Pequim, relacionados com Taiwan, reage sempre de forma negativa. Basta só termos umas eleições em Taiwan que são adversas, como aliás a atual líder Tsai Ing-wen é uma líder adversa aos interesses de Pequim, e sempre que há acontecimentos, visitas, sobretudo neste caso que ainda é mais incomodativo, à reação militar. Esse é o tipo de ações esperadas, que não são novas e que também estão ligadas a uma liderança muito forte, uma liderança de Xi Jinping desde 2012, 2013. Ou seja, Xi Jinping justamente disse e avisou Joe Biden na conversa que tiveram por telefone que quem brinca com o fogo queima-se em relação a Taiwan. Parece que esta ameaça ficou aquém simplesmente com a resposta que a China está a ter agora. Sim, mas quem está a brincar com o fogo é a China. Quem está a demonstrar força, quem está a lançar mísseis, quem está a fazer toda esta demonstração militar, é a China que o está a fazer. Era Jorge Tavares da Silva, politólogo, entrevistado por Carina Branco, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. Nagorno-Karabakh, o primeiro-ministro da Arménia pediu hoje uma reação por parte das forças de paz russas presentes no Nagorno-Karabakh, zona conflituosa que nos últimos dias tem sido palco de novas violências entre as tropas do Azerbaijão e separatistas arménios.
Ontem, o Azerbaijão afirmou ter tomado o controle de várias posições e ter destruído alvos arménios, com um balanço de 3 mortes naquela zona, o que reacendeu o receio de um novo conflito, uma situação perante a qual, desde já, Moscovo apelou à contenção. Reino Unido decorre esta noite um novo debate do campo conservador entre a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros Liz Truss e o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak, ambos concorrentes para o posto de primeiro-ministro depois da demissão há quase um mês de Boris Johnson. Os votos por correspondência dos membros do Partido Conservador decorre este mês. O resultado desta votação devendo ser conhecido no dia 5 de setembro. Bissau 94 FM. Guiné-Bissau, o presidente guineense conversou ao telefone com o seu homólogo da Ucrânia. Omar Sissoko Embalo prometeu a Zelensky deslocar-se à Ucrânia em data por determinar. Mais pormenores com Moussa Baldé. Anunciada como uma reunião por videoconferência, mas na realidade Omar Sissoko Embalo acabou por falar por telefone com Volodymyr Zelensky. Por estes dias a internet tem funcionado pessimamente na Guiné-Bissau. De acordo com uma publicação nas redes sociais da Presidência da República, a conversa entre Omar Sissoko Embalo e Zelensky decorreu de forma fraternal e os dois dirigentes acabaram por abordar vários temas. Ficou acordado que Sissoko Embalo fará uma visita conjunta à Ucrânia com o presidente em exercício da União Africana, o presidente Macky Sall do Senegal, em data a combinar por vias diplomáticas com Kiev. A mesma nota da presidência guineense observa que a Guiné-Bissau está a trabalhar no sentido de reforçar o diálogo entre as partes em conflito e ainda encorajar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Sissoko Embalo disse ter aproveitado a oportunidade para saudar as recentes medidas que levaram ao levantamento do bloqueio que existia sobre os portos ucranianos, medidas que permitiram a partida de um primeiro navio carregado de cereais da Ucrânia para o Líbano. Aquele acordo foi patrocinado pelas Nações Unidas e a Turquia, salienta a nota da presidência guineense. As diligências do Omar Sissoko Embalo acontecem na esteira da disponibilidade por si manifestada no mês de março passado, na qual dizia-se pronto para mediar as partes em conflito, se for o caso. Sissoko Embalo é da opinião de que a Guiné-Bissau pode ajudar a alcançar um entendimento entre a Rússia e a Ucrânia com base na sua longa experiência de conflitos. Moussa Baldé, Bissau, RFI. RDC, a missão da ONU no país, lamentou hoje a decisão do Executivo de Kinshasa de expulsar o porta-voz da MONUSCO. Ontem, o Executivo de Kinshasa pediu às Nações Unidas que o porta-voz da missão deixe o território nos mais breves prazos, depois de declarações que não agradaram ao governo. Mais por nós com Elton Aguiar. O governo congolês decidiu expulsar Mathias Gilman, porta-voz da ONU no país, por considerar que as suas declarações estão na origem dos tumultos que fizeram 36 mortos civis, entre os quais 4 capacetes azuis e mais de 170 feridos nas províncias de Kivu do Norte e do Sul. A ONU, por sua vez, lamenta a decisão. No passado 13 de julho, o representante das Nações Unidas declarou numa entrevista que o grupo rebelde M23 possui armas mais sofisticadas do que há alguns meses. O governo rebateu, dizendo que com esta afirmação a organização estaria a admitir a sua impotência, mas também a desmotivar os soldados na linha da frente. Esta situação ocorre num contexto em que o novo relatório das Nações Unidas confirma a intervenção direta do exército ruandês contra as posições do exército congolês no leste daquele país, em apoio a grupos rebeldes, de novembro de 2021 a junho de 2022. A África do Sul, segundo as autoridades locais, morreu pelo menos uma pessoa durante um levantamento popular esta manhã contra minérios ilegais na região oeste de Joanesburgo. Pelo menos 20 pessoas foram detidas até ao momento, a polícia afirmando ter recorrido a balas de borracha para dispersar os manifestantes. Este levantamento aconteceu na sequência da violação coletiva cometida por um gangue contra 8 jovens raparigas que estavam a participar nas filmagens de um videoclipe numa mina abandonada da região no final da semana passada. A população local responsabiliza os minérios ilegais pela criminalidade galopante. Nestes últimos dias, mais de 130 migrantes indocumentados, nomeadamente 43 moçambicanos, foram detidos no âmbito de operações de combate à mineração ilegal.